Bom, pessoal, agora nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma definição da autodefesa midiática a partir do contraste com a heterodefesa midiática. Então, para recapitular, qual é a proposta da autodefesa midiática? É a gente reconhecer que os bens simbólicos, tudo que circula através de aparatos técnicos, seja rádio, televisão, jornal, redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, ou mesmo outros bens simbólicos que circulam e que a gente é afetado, né? Eles têm uma capacidade de mobilizar os nossos afetos, mobilizar as nossas emoções, configurar a nossa forma de perspectivar a realidade, de entender a realidade, de nos colocarmos em relação à realidade. Então, a mediatização da realidade, ela não só apresenta o real para nós, ele não descreve o real para nós, ele cria uma certa realidade. Ele desenvolve, ele configura essa realidade. E a partir dessa configuração da realidade, a gente passa a nos portarmos em relação ao mundo de uma forma ou de outra, dependendo do conteúdo que a gente recebeu, do conteúdo que a gente foi exposto. Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento para que a gente desnaturalize a nossa atitude natural diante dos bens simbólicos, diante da mídia, que é entender, especialmente dentro desses conteúdos que se pretendem verdadeiros, que se pretendem fidedignos ao real, a gente tem uma atitude natural de entender que eles estão representando a realidade e que aquilo que a gente está pensando sobre eles, as conclusões que a gente chega sobre esses determinados produtos, é objeto e produto da nossa reflexão individual. Essa é a ingenuidade que muitos de nós temos em relação aos produtos midiáticos. A gente assiste um programa, recebe um vídeo no WhatsApp, assiste aquele vídeo, e ao final do vídeo a gente chega a uma conclusão. Fulano é ladrão, por exemplo. Né? O Lula é ladrão. Essa conclusão que a gente chegou a partir desse vídeo, que a gente acredita que é construção da nossa própria racionalidade, muitas vezes está atrelado a um processo de subjetivação longo que ao qual nós fomos submetidos, que criou uma certa sensibilidade afetiva em nós em relação àquilo e nos predispôs a chegar a determinadas conclusões. E aquilo que a gente está recebendo simplesmente reforça essa nossa conclusão. E nada disso faz aquilo que é mais importante para nós, seres humanos, que é a gente pensar de forma crítica. E pensar de forma crítica não é simplesmente encontrar fatos que possam reforçar aquilo que a gente já pensa e a gente já sente. Isso não é pensar. Pensar é a capacidade que nós temos de nos autoanalisar, refletir sobre nós mesmos, entender aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente acha bom, aquilo que a gente acha ruim, e nos perguntarmos por quê? Por que eu gosto disso? Por que eu não gosto daquilo? Por que eu acho que isso é certo? Por que eu acho que aquilo é errado? Por que eu acho que isso deve ser assim? Por que eu acho que isso não deve ser assim? E tentar entender onde estão os fundamentos mais profundos disso que produz aquilo que nós somos. Isso é pensar. E a mídia, em geral, ela é o oposto do processo de pensamento reflexivo e o processo crítico. A mídia faz o oposto disso. Infelizmente, grande parte dos nossos colegas jornalistas, das pessoas comprometidas com a comunicação, especialmente, inclusive a comunicação pública, nas rádios e nas televisões, eles se autodenominam, por exemplo, formadores de opinião. Isso é um absurdo. Ninguém pode ser um formador de opinião. A única pessoa que pode ser formadora de opinião é a própria pessoa em relação a ela própria. Eu sou formador de opinião da minha opinião. Eu não posso me intitular formador da opinião do outro. O que eu devo fazer numa sociedade crítica, numa sociedade democrática, não é ser formador da opinião dos outros. É ser uma pessoa que vá
problematizar a opinião dos outros para ajudar essas pessoas, inclusive, a pensarem sobre a sua própria opinião, assim como outras pessoas ajudarem as outras pessoas a pensarem sobre a sua própria opinião, até que a gente consiga, numa sociedade democrática, fazer com que as opiniões das pessoas confluam para um propósito comum que seja razoavelmente benéfico para todos, ou para a maioria. Tá? Então, e isso benéfico do ponto... E aí, só que a questão é a seguinte, benéfico sobre qual ponto de vista? Porque a gente pode dizer, bom, pode ser benéfico do ponto de vista... enfim, a gente tem uma massa de pessoas preconceituosas que odeiam pessoas pobres, por exemplo. E para elas é benéfico não ver mais pessoas pobres. Então, seria benéfico para uma cidade dessa que eu estou dizendo hipotética, que é uma cidade de pessoas que odeiam pobres, seria benéfico para essa maior parte da população que aquelas pequenas nichos de pessoas pobres sejam eliminadas daquela cidade. Isso seria benéfico para a maioria. Agora, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista crítico, seria justo eliminar uma pessoa por ela ser pobre? Ou a gente deveria pensar em formas de impedir que a pobreza se alastre ou se instale na sociedade e para isso que todos contribuíssem para que essa pobreza não acontecesse? Né? Então, isso é mais um processo de reflexão, um processo de crítica. Então, a gente tem essa atitude natural em relação aos produtos midiáticos de entender que eles são ingênuos, que eles são inofensivos e a gente precisa acabar com essa ingenuidade. A gente precisa rumar para uma forma de entender os produtos simbólicos de uma forma crítica. Tá? Bom, o que seria, então, estratégias de heterodefesa midiática? A heterodefesa midiática seria o seguinte: todos nós estamos conscientes, ou devemos estar conscientes, de que um produto simbólico ele mobiliza afetos e ele mobiliza sentimentos. E todos nós estamos conscientes também, ou devemos estar conscientes, que determinados afetos e determinadas emoções, elas, dependendo do contexto em que elas estão, elas podem ser construtivas ou destrutivas. Então, por exemplo, se a gente está, como nós agora em 2022, estamos prestes a uma eleição geral, né? Uma eleição agora, já teve as eleições gerais, já elegemos deputados, senadores, etc. Mas estamos prestes a uma eleição de segundo turno que vamos eleger o presidente do Brasil, de todo o Brasil. Mas toda a eleição, e durante todos os 4 anos de governo de quem hoje está na presidência, os afetos mobilizados na sociedade foram os afetos de ódio. O que significa o afeto de ódio? O afeto de ódio é um desejo de eliminar fisicamente, inclusive, as pessoas que se contrapõem às suas próprias posições, ou o ódio que ele não é esse ódio ativo da pessoa ter vontade de ir lá e eliminar, mas é um ódio que se atravessa com o ressentimento, que é um ódio passivo, que é aquelas pessoas que usam muitas vezes o deboche, a ironia, e colocam nos comentários ou os risinhos, as figurinhas, a pessoa fica fazendo piadinha, fica fazendo zoeira, né? É interessante como esse governo ele se baseia justamente nisso, né? É a turma do fundão da sala de aula, aquelas pessoas que se acham legais porque elas são diferentes, porque elas são rebeldes, porque elas não se importam com ninguém, elas não se importam com aquelas regras que tem. Então, se não pode usar boné, ele usa boné, e faz piada, e debocha, e faz desenho na parede, faz desenho na porta do banheiro, sabe? Aquelas pessoas que têm um certo prazer, uma certa recompensa de se fazerem zoeira, né? Elas não têm como contribuir para as outras pessoas de uma forma construtiva,
né? Elas não conseguem reconhecimento das outras pessoas a partir das suas qualidades que são singulares, que são pessoais. Eu tenho a minha qualidade, eu sei fazer malabarismo, eu sei jogar futebol, eu sei... enfim, eu tenho algum atributo que é interessante, é reconhecido pelas pessoas e é valorizado pelas pessoas. Essas pessoas não têm isso, né? Então, o que elas fazem? Elas transformam em atributo seu a sua, que se convencionou chamar uma ousadia, né? Uma ousadia de serem autênticos. Então, eu não me importo com nada, eu vou de qualquer jeito, eu faço de qualquer jeito, eu falo de qualquer jeito, eu falo o que eu penso, eu falo palavrão, eu falo isso, eu sou original, não tô nem aí pro politicamente correto, eu não tô nem aí pras regras de etiqueta, olha só como eu sou eu mesmo, como eu só me importo comigo mesmo, sabe? Então, assim, esse governo, ele estimulou esse tipo de relações, que é o que impede, né, rompe a capacidade de diálogo entre os diferentes. Porque se eu sou diferente da outra pessoa, tenho uma opinião diferente dela, e essa pessoa ou vai ter um ódio ativo, que é querer me destruir fisicamente, ou ela vai ter esse ódio ressentido passivo, que é debochar, que é fazer piadinha, que é usar emojis ao invés de se comunicar, eu não consigo entender qual é o sentido daquilo que essa pessoa vê sobre as coisas, não consigo entender isso. Ela também não vai conseguir entender, porque a gente não vai dialogar, a gente não vai debater. E com isso, a discussão política nacional, ela se perde, que é o que aconteceu. Hoje no Brasil, a gente não está discutindo a gente não tem um debate entre visões divergentes sobre o projeto político brasileiro. Porque, por exemplo, Bolsonaro não tem um projeto de país. O projeto de país do Bolsonaro é o antipetismo. É isso, é exclusivamente. Então, o projeto de governo do Bolsonaro é o que sempre foi. Eu quero acabar com isso aí, vou acabar com tudo isso aí, vou mudar isso aí, vou mudar o que tá aí, vou acabar com isso aí, entendeu? É esse o projeto. É acabar, é destruir, é um projeto negativo, que isso é o ressentimento, né? É essa reação a alguma coisa. Não tem uma ação, não tem uma proposta. Tipo, olha, eu quero andar nessa direção. Não, eu quero andar na direção oposta ao que se está andando. Então, se fulano faz A, eu faço B. E aí, toda essa gente que fica em volta dele age do mesmo jeito. Então, eles não vão contestar o que tu afirma. Eles vão justamente debochar, vão fazer ironias, vão tentar perturbar, né? É a turma da zoeira. É isso. Então, isso destruiu, fragmentou as possibilidades de debate nacional. Então, isso é muito nocivo. É muito nocivo para a sociedade, essa postura, essa disseminação dessa forma de ser do que a gente vive hoje. Bom, agora entrando especificamente, então, continuando a questão da heterodefesa. O que é a heterodefesa? É eliminar, então, tentar buscar eliminar ou restringir que esses bens simbólicos que despertam esses afetos, que são nocivos do ponto de vista de uma democracia, porque eles destroem a democracia, eles acabam com a possibilidade da democracia avançar, a gente está regredindo, né? E tanto estamos regredindo que as pessoas que apoiam fanaticamente o governo Bolsonaro são pessoas com até assim uma forma regressiva de se comunicar, né? Então a gente está regredindo, porque... Né? Então isso é tóxico do ponto de vista psicossocial. Há uma toxicidade dessa forma de governo que implica numa forma de afeto e de relação social. É destrutivo. É um vírus, né? A gente pode pensar, como a gente estava numa pandemia, é exatamente o vírus. Ele coloca em risco a sobrevivência da sociedade como um organismo. A sociedade como organismo, ela está intoxicada por essas mensagens, por esses afetos que estão circulando. Então, do ponto de vista da heterodefesa, é identificar esses afetos e tentar barrar eles. De uma forma que proteja as pessoas que estão vulneráveis ou que estão suscetíveis a esse mecanismo, né? Agora, qual é a limitação da heterodefesa?
A limitação da heterodefesa, e agora como eu já falei em vírus e pandemia, eu vou até fazer uma análise com a questão da pandemia. O problema da heterodefesa é que se ela falha, e ela vai tender a falhar, porque nenhuma intervenção externa ela é inviolável, né? Nenhuma intervenção externa ela é capaz de proteger 100% as pessoas. No momento que ela falha, a pessoa que está sendo afetada por aquilo, ela acaba se prejudicando, ela não tem defesa. Então vamos pensar o seguinte: as técnicas de heterodefesa midiática seriam, por exemplo, restringir, bloquear, por exemplo, a circulação de fake news, que é o que as iniciativas que foi feito no WhatsApp, por exemplo. Tu não consegue compartilhar para mais de 5 pessoas um determinado conteúdo. Aqueles conteúdos que são compartilhados com muita frequência aparecem, encaminhados com muita frequência. Tu pode denunciar esses conteúdos e eventualmente esses conteúdos serem bloqueados. Tu pode denunciar a pessoa que está fazendo aquilo como disseminação de fake news. Tu pode criar uma lei, uma regulamentação proibindo que pessoas disseminem propositalmente mensagens falsas. Tu pode criar regulamentações, por exemplo, ou fazer investigações criminais que tentem mapear o dinheiro, que é uma forma de heterodefesa bastante eficaz, né? Quem é que está patrocinando isso? Porque se tu sabe que tem um gabinete do ódio, e tu sabe as pessoas, os empresários que estão em torno desse gabinete do ódio, que estão dando dinheiro de uma forma bem estranha, né? De onde é que está vindo esse dinheiro, para onde está indo, de que forma está sendo transacionado isso. Se tu descobre essa cadeia econômica, né? Tu segue o dinheiro, encontra as pessoas que estão financiando, tu corta ali, tu fecha a fonte disso. Então é uma iniciativa muito importante de heterodefesa. Só que qual é a limitação dela? A limitação é que é o seguinte: sempre vai transbordar, sempre vai passar, sempre alguma coisa vai passar. E aí, quando essa alguma coisa passar, ela vai atingir pessoas que a pergunta é: que proteção essas pessoas têm para lidar com isso? Então, trazendo a imagem da pandemia, é como se as iniciativas de heterodefesa midiática, elas fossem a máscara, elas fossem o distanciamento social, que são coisas extremamente importantes. Elas por si só, como foram em muitos países, elas foram capazes de reduzir a contaminação, a disseminação da pandemia de uma forma muito eficaz. Porque tu encontrava muitos obstáculos para que o vírus pudesse se transmitir de pessoa a pessoa. Ela é muito eficaz. Mas quando chegava na pessoa o vírus, porque ele chega, o desfecho provavelmente, em proporções muito menores, né? Não teria esse absurdo de mortes que teve no Brasil, mas teria mortes. Embora quantitativamente o desfecho seria menor, qualitativamente, de um ponto de vista estatístico e percentual, os desfechos seriam o mesmo, né? Então a ideia da autodefesa midiática, ela é a vacina. É tu conseguir dar imunidade para as pessoas. E essas duas iniciativas, tanto a heterodefesa e a autodefesa, elas podem coexistir e devem, inclusive, coexistir. Mas o fundamental é que tu possa imunizar as pessoas. Que as pessoas tenham anticorpos em relação as fake news, que é o grande problema que a gente precisa enfrentar para as eleições. A gente precisa estimular que as pessoas consigam perceber que aquilo ali, não só perceber que é uma fake news, mas também conseguir fazer uma leitura mais aprofundada sobre isso, entender o que está em jogo naquilo ali, como que a própria pessoa que está recebendo aquilo está sendo instrumentalizada para alguma coisa, né? Então essa é a ideia do paralelo entre autodefesa e heterodefesa. E aí qual é, então, os instrumentos de autodefesa midiática? Os instrumentos principais de autodefesa midiática é uma formação crítica. É as pessoas conseguirem, a partir de tudo que a gente já discutiu aqui em vários vídeos, as pessoas conseguirem se despir dessa atitude natural que todos nós temos em relação aos bens simbólicos, que é tomar aquilo que parece como sendo aquilo que é. E a gente fazer uma reversão nisso. Não. Aquilo que parece para mim é só o que parece. Ponto. Eu não posso extrair do que parece aquilo que é. Eu não posso extrair de uma conclusão. Isso parece X, então é X. Não. Isso parece X e, bom, eu posso investigar para ver qual é o fundamento disso. Mas eu não posso extrair do parece para o é. E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês hoje que são bem importantes para a gente avançar nessa questão da
da diferenciação entre a autodefesa e a heterodefesa midiática, tá? Então é o seguinte, o primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, olha só. Quero que vocês percebam na imagem que eu vou mostrar para vocês, como eu disse no vídeo anterior, que é o seguinte. Existe várias etapas até uma pessoa se confrontar com um produto simbólico, com um produto midiático. Vai ter um processo de produção, vai se criar aquilo, e ali tem uma cadeia de questões, de intenções, de condições, de transmissão. Então as pessoas vão escolher um meio de transmitir, para quem transmitir, em que momento transmitir, tudo isso está dentro da cadeia de transmissão. E por fim, um momento de assimilação desse produto. A ideia da autodefesa midiática é que a gente esteja capacitado para interpretar tanto a produção como a transmissão e a assimilação. Mas enquanto a gente não estiver pronto para isso, o fundamental é que todo mundo esteja engajado na consciência sobre o seu processo de assimilação. Então, quando tu está diante de um produto simbólico, a primeira questão que tu deve perceber é: esse produto quer parecer alguma coisa. E eu quero saber o que para mim parece. O que parece para mim? Porque isso que parece para ti é muito provável que seja o objetivo desde o princípio, desde a produção, a transmissão, até chegar a ti. O objetivo era que para ti parecesse aquilo e que despertasse em ti, a partir desse parecer, um determinado sentido, um determinado afeto, uma determinada mobilização, e que tu chegasse a uma determinada conclusão, e a partir dessa determinada conclusão que tu tomasse uma determinada conduta na tua vida. É muito provável que seja isso. E aí, tu tendo clareza sobre como tu assimilou aquele produto, é importante que tu tenha uma capacidade crítica de identificar: eu assimilei dessa forma, mas não necessariamente a forma que eu assimilei é o que é simplesmente a forma que foi produzido para que eu pudesse assimilar. E então, a minha decisão a partir disso não pode ficar restrita a isso que parece. Eu tenho que me aprofundar para além disso. Eu tenho que consultar outras situações para eu chegar numa conclusão. Então, o primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês sobre isso tudo é essa imagem aqui, ó. Quero que vocês olhem essa imagem e que vocês me digam como que vocês assimilam essa imagem. O que parece para vocês? Que sentimento, que sensação desperta em vocês essa imagem? Eu não sei se dá para ver muito bem, eu acho que dá, mas o que a gente tem aqui, ó, é um soldado, né? É o que parece, né? Parece ser um soldado, porque pode ser um ator, pode ser um filme, né? Quando a gente fala soldado, a gente pressupõe alguém vinculado às Forças Armadas de algum país. Mas pode ser um ator, pode ser uma propaganda, né? Pode ser simplesmente uma foto. Mas, bom, parece ser um soldado, e parece ser um soldado com uma arma, e que parece estar com essa arma colocada na testa de uma pessoa que está naquela situação ali. Como vocês assimilam essa imagem? Se vocês fossem dizer assim, como é que eu assimilo essa imagem, né? O que eu sinto em relação a isso? O que me parece? Só que agora eu quero que vocês pensem o seguinte. Tem uma outra imagem aqui. Olha só. É outra imagem. Olha só isso aqui, ó. E essa imagem? Como é que vocês assimilam essa imagem aqui? Olha, ao que parece é um outro soldado. Ou é o mesmo soldado? Não sei. Mas a pessoa é a mesma. Só que agora ela não tá mais com um fuzil na cabeça. Ela tá com um cantil de água na boca dela. Se eu fosse dizer como é que isso... como é que eu assimilo essa imagem, nessa imagem aqui eu diria: esse aqui é uma pessoa que foi capturada do exército inimigo. Essa pessoa aqui está sendo um prisioneiro de guerra, né? É um prisioneiro de guerra. Agora, nessa outra imagem, se eu for para essa imagem aqui, eu não diria mais que é um prisioneiro de guerra. Me parece um soldado resgatado, por exemplo, né? Um soldado que é do próprio exército, mas que ele foi resgatado. Ele teve enfim, tá adoecido, enfim. Só que olha só que interessante. Essa é a imagem completa.
Esse é o contexto da imagem, olha só. Não são duas imagens, é a mesma imagem. Vejam só. Essa imagem aqui retrata para mim, é um soldado, que agora com as cores, inclusive, já não dá para saber se ele é resgatado ou se ele é capturado, pode ser as duas coisas, né? O sentido se diluiu. Aquela primeira imagem ali, com o fuzil, era uma imagem que despertava um determinado afeto. A outra com o cantinho, um outro afeto. Mas a imagem completa, ela desperta ainda outros afetos. Vejam só. Aqui entra a questão do contexto. A contextualização. É fundamental a gente ter o contexto. E mesmo essa imagem aqui contextualizada, agora, quando a gente vê toda essa imagem, mesmo essa imagem produz outros afetos, produz outras mobilizações, produz outras questões que podem ser várias coisas. Lembrando do exemplo da manga, né? Manga, o conteúdo, a foto em si, ela não diz nada. Ela simplesmente é um conteúdo. O que vai determinar o significado daquilo, o significado que aquilo ali pode ou não ter, é o contexto. E eu manipulando o contexto, aqui no caso ficou bem explícito, eu simplesmente cortando uma parte da foto, eu modifico o contexto de uma forma artificial. Sem tocar no conteúdo. O conteúdo é real, mas aquele contexto ali foi modificado simplesmente com um corte. Então, isso aqui é fundamental para a gente entender a importância da autodefesa midiática. A partir da autodefesa midiática, não só a gente não assume nenhuma dessas duas fotos cinzas como sendo a totalidade, porque a gente precisaria entender muito melhor, saber o nome dessa pessoa, né? O que, quem, quando, onde, como e por quê. Eu quero saber o que, quem é essa pessoa, qual é o nome dela, o que ela está fazendo ali, quem são essas pessoas que estão em volta, que data é isso, a que episódio se refere, isso é uma situação de guerra real, isso é uma montagem, são artistas, isso é um filme, o que é isso? Por que essa imagem, por que ele está nessa situação, o que aconteceu? E o mais importante, e aqui é o mais importante para a autodefesa midiática, a gente precisa, naquelas perguntas, o que, quem, quando, onde, como e por quê, que se refere ao objeto, aqui como eu falei, né? Aqui, o que, quem, quando, onde, como e porquê, em relação a esses personagens para tentar entender a imagem. Isso é importante. Só que na partir da autodefesa midiática, a gente vai além. Não basta saber o que, quem, quando, onde, como e porquê sobre o conteúdo, mas a gente precisa saber o que, quem, quando, onde, como e porquê do contexto. Eu preciso entender essa imagem. Quem tirou essa fotografia? Quem foi que tirou? Quem é que financiou a pessoa? Quem é o fotógrafo disso? Por que esse fotógrafo estava ali, naquela posição, naquele momento? Por que essa imagem circulou e chegou até mim? Com que intenção? De que forma eu posso... Essa minha mobilização em relação a essa imagem, ela é significativa, ela é importante. Por exemplo, essa imagem aqui poderia ser transmitida para, enfim, para um veículo de comunicação, um veículo jornalístico, dizendo assim: aqui nós não fornecemos apenas uma parte da informação, a gente fornece a informação como um todo, por exemplo. Né? Poderia ser esse o slogan de um veículo de comunicação. Só que quando esse slogan chega até mim, bom, então o que eles querem com isso? Eles querem dizer que eles são imparciais, que eles apresentam o conjunto das questões. Entendi. Mas e por que eles querem parecer imparciais? Porque eles querem ter mais credibilidade. Mas por que eles querem ter mais credibilidade? Porque eles querem ter maior audiência. E por que eles querem ter maior audiência? Porque eles querem ter mais lucros nos seus negócios. Entendi. Então, na verdade, a finalidade última deles não é a credibilidade, a finalidade deles é o negócio. Então, essa imagem aqui, que me desperta em mim a sensação de que, puxa, é preciso que eu cuide com o que eu recebo, e que eles estão falando sobre isso, que é da importância do cuidado de transmitir informações. Então, eles querem que o meu afeto seja de confiança em relação a eles. Entendi? Mas o que está em jogo nessa minha confiança? O que eu ganho? O que eu perco com isso? O que eles ganham? O que eles perdem com isso? Entende? Então, essa é a postura que a gente precisa ter em relação à autodefesa midiática. Essa é a postura. A gente conseguir olhar os fatos
não só como eles aparecem, mas como eles aparecem. Por que eles aparecem? E aí eu vou dar mais um último exemplo aqui para vocês, ainda com fotos, que é essa imagem aqui, ó. Quero que vocês vejam essa imagem. Olha só. O que vocês enxergam aí? Vocês enxergam a polícia de choque, e lá atrás uma série de pessoas de vermelho. Provavelmente, não sei se vocês conseguem enxergar ali, mas provavelmente vocês não enxergam. Aquelas bandeiras lá é do MST, certo? Agora, o que vocês veem nessa imagem? O que essa imagem desperta em vocês? Quais são os afetos que é mobilizado em relação a vocês nessa imagem? Dei uma pensada. Olha só. O que eu pensaria sobre essa imagem aqui? Primeiro ponto. Parece um confronto. Tá? Um confronto. Tudo bem. Entre polícia e Movimento Sem Terra. Ótimo. Mas o que dessa imagem que aparece a gente não se pergunta normalmente? Qual é a pergunta que a gente não faz? A gente não faz a pergunta assim, quem é que tirou essa foto? Quem é que tirou essa foto? Quem foi o jornalista que tirou essa foto? Porque isso é importante, né? É importante. Por que esse jornalista estava nessa posição e não em outra? Porque quando a gente começa a olhar, não para aquilo que aparece na foto, mas aquilo que proporciona a foto em si, a gente começa a descobrir um monte de elementos que estão presentes na foto, mas que são aparentemente invisíveis. Como, por exemplo, a posição do fotógrafo. O fotógrafo está atrás da polícia, mas muito próximo da polícia. Ele não está atrás do Movimento Sem Terra. Ele está atrás da polícia. Ou seja, a polícia aqui, de costas para ele, significa que ele é alguém que a polícia confia, né? A polícia não ia deixar alguém nessa situação tensa, qualquer pessoa atrás, tirando essa foto. Não, a polícia está ali, está atrás dele, ele pode ficar ali atrás. Ou seja, de alguma forma, essa pessoa aqui está inclusive sendo protegida pela polícia. Se acontecer algum confronto ou alguma coisa, ela tem a quem se socorrer, e ela não vai se socorrer em relação ao Movimento Sem Terra. Porque essa pessoa, ela está tomando a perspectiva da polícia. Ela não está vendo o conflito, a partir do que o jornalismo sempre gosta de dizer, a partir de um ponto de vista imparcial, de um ponto de vista neutro. Não, ela está vendo a partir do ponto de vista da polícia. E ele está colocando nós no ponto de vista da polícia. Então nós aqui estamos bem próximos dos policiais. A gente vê eles como pessoas, como seres humanos, muito próximos. A gente consegue quase sentir o calor dos policiais. Mas os assentados do MST estão longe. A gente não consegue ver a figura deles. A gente consegue ver uma cor. Então essas pessoas a gente não conhece, a gente não tem acesso, a gente não está próximo delas, elas são ameaçadoras para nós também. E que bom que a gente está aqui protegido pela polícia, certo? Então isso aqui, provavelmente algumas pessoas podem pensar, isso aqui é um retrato da realidade. Pode ser um retrato da realidade, assim como aquelas fotos que eu mostrei antes cortadas também são um retrato da realidade. Mas é um retrato da realidade desde um ponto de vista específico, não é um ponto de vista qualquer, é um ponto de vista da polícia. E esse fato muda tudo porque vai mudar, inclusive, a subjetividade da pessoa que está assistindo isso. Essa pessoa está olhando o MST de uma forma ameaçadora e está olhando a polícia de uma forma que lhe dá proteção, que lhe dá segurança, que lhe dá... que faz valer os seus interesses, né? Aí agora, o que é interessante disso? Essa foto aqui eu achei, assim, bem por acaso, né? Só coloquei no Google confronto polícia MST para ver o que apareceria. E aí veio um site, olha só que interessante. É um site e olha o título da matéria. Olha só, ação da polícia acaba com invasão do MST. E é um site que está dedicado justamente a falar sobre assuntos de interesse dos ruralistas. Então veja só, não é por acaso que essa foto está aqui, não é por acaso que esse título está aqui. Isso não é por acaso. Isso aqui tem todo um conjunto. Eu nem conheço esse site. Só coloquei no Google. Não sei quem é, não sei nada. Não pesquisei aquele contexto de transmissão, de produção do conteúdo. Eu só me baseei no meu contexto específico, singular, de assimilação. Como eu assimilei aquela foto. Só que, claro, eu como
um praticante da arte da autodefesa midiática, a minha assimilação, eu tento fazer com que a minha assimilação de todos os produtos midiáticos seja o mais crítico que eu consiga, que eu possa, né? Nem sempre eu vou conseguir captar todas as nuances, algumas questões são mais complexas do que outras e vai passar despercebido por mim, mas eu vou estar sempre tentando me aprimorar nessa capacidade de autodefesa. Mas alguns produtos culturais, eles são muito toscos. Eles são muito explícitos do ponto de vista da crítica. Então, tu olha uma foto como essa, tu já consegue captar o que está em jogo ali. Qual é o objetivo dessa assimilação. E aí, às vezes, as pessoas não percebem, porque as pessoas olham para a foto, parece que a foto está retratando a realidade, e de fato, ela parcialmente está retratando a realidade, mas ela está retratando a realidade desde um ponto de vista que esse ponto de vista muda completamente o contexto. E mudando completamente o contexto, já não é mais a realidade, já é uma outra coisa. Embora a realidade seja bastante complexa e todas essas afetações elas coexistam, porque de fato há a perspectiva da polícia, há a perspectiva dos ruralistas, mas há também a perspectiva do movimento do Sem Terra, há a perspectiva das pessoas defensores dos direitos humanos, há a perspectiva das pessoas lutadoras pelos direitos civis e sociais, há essas perspectivas coexistindo nessa foto. Só que no momento que tu seleciona uma determinada posição, um determinado lugar para retratar aquela realidade, a complexificação dessa realidade ela tende a zero, porque tu simplifica isso. Não é invasão do MST, que é agressivo, que é isso, ou seja, vai se mobilizando aqueles afetos que já estão na sociedade e não proporciona que as pessoas reflitam, mas por que o MST está ali? Com que intenção? Qual o objetivo? Que propósito? Qual é a proposta do MST? O que é uma ocupação de terra? Por que as terras... Por que o MST considera justo que as terras improdutivas sejam ocupadas? E o que configura uma terra improdutiva? Qual é a consequência disso? Quem é que ganha ou perde com a ocupação de uma terra? De que forma todos nós da cidade, consumidores de produtos do campo, nos beneficiamos ou nos prejudicamos de uma ocupação? De que forma que a sociedade brasileira como um todo se beneficia ou não de uma ocupação? Todos esses contextos, todo esse contexto complexo, ele desaparece numa foto tão singela como essa, numa manchete tão singela como essa. Né? Simplesmente mobiliza afetos que estão aí. Bater no MST, dizer que MST é isso ou aquilo, é um afeto que já está presente. É fácil fazer isso. E provavelmente a grande parte das pessoas que vão assistir esse vídeo, espero que não, né? Acho que é um vídeo que está circulando no campo progressista, mas eventualmente alguém de um campo mais à direita vai ter afetos em relação ao MST que já estão aí, que a gente sabe quais são. É fácil tu reproduzir e repercutir os afetos que já existem na sociedade. O difícil é tu pensar sobre eles, é tu analisar criticamente, avaliar a justiça ou a injustiça desses afetos. E é essa a proposta da autodefesa midiática. A proposta da autodefesa midiática é que a gente consiga criar uma vacina que capacite o maior número de pessoas possível a se tornar imunes a essas querem chamar de manipulação midiática, podem chamar de manipulação midiática, ou se quiserem simplesmente chamar dessa regressão da capacidade crítica, dessa amortização do pensamento crítico, a amortização da reflexão crítica. Essa é a ideia da autodefesa midiática. Tá bom, pessoal? E agora, fiquem com os próximos vídeos que eu vou analisar episódios concretos vou analisar, fazer análise aqui com vocês de produtos que eu recebo, que eu estou recebendo, de fake news que estão circulando pelas redes sociais ou mesmo pela televisão, rádio, né? Vocês vão me mandar, eu vou selecionar alguns e vou demonstrar para vocês a limitação desses conteúdos, tá bom? Até a próxima, valeu!